E aí, galera? Bem-vindo a todos, saudações a todos, né? Mais uma aula de ciência, aula número 3 online. Não é isso, pessoal? Hoje eu vou passar para vocês, nesta nossa aula de ciências, eu vou passar a continuação do módulo 4. Professor, o senhor já havia visto isso? Não esquenta, meu Bob Esponja filho ou Bob Esponja filha. Não se preocupe, tá bom? Eu vou terminar o nosso módulo 4, né? Para também continuar aí os exercícios, da onde eu parei lá nos exercícios, né? Vocês lembram disso? E para a gente começar o módulo 5. Por que eu escolhi fazer toda essa revisão com vocês de conteúdo? Nós ficamos um tempo parado, galera, né? Eu não quero ser injusto também, eu gosto de fazer uma revisão de conteúdo, eu gosto de reforçar o conteúdo com vocês. Então eu não quero deixar aí vocês assim, passar por cima, eu joguei a matéria e ficou. Não, eu quero que realmente vocês aprendam, tá bom? Beleza, pessoal? Então vamos lá, tá? Então módulo 4, nós vamos falar agora de fungos. Na aula anterior eu falei de protozoários e algas, não foi isso? Na aula de ontem. Hoje, na nossa aula, eu estou falando aí para vocês de fungos, tá bom? Beleza? Eu montei aqui o quadro para adiantar já um pouco a nossa aula, tá? E ficar mais tranquilo, mais rápido, do que ficar montando a lousa e vai ficar assim muito moroso, né? Muito difícil de compreensão e chato também, muito demorado. Aliás, um vídeo muito longo também é muito chato. Então eu vou tentar ser um pouquinho mais curto nesse vídeo, tá bom? Falar realmente o que é o principal e, claro, aproveitando porque é uma revisão de conteúdo, tá bom? Tá? Então vai dar um refresco para vocês aí em relação a vídeo e também o comprimento do vídeo, tá joia? Vamos lá então. Fungos, mofos, bolores, toda aquela parte verde. Ô, professor, eu estou vendo um pão todo bolorado, verdão, professor. Ou então eu estou vendo aqui uma laranja, uma fruta, ela está cheia de bolor, professor. Meu dedão do pé, professor, dentro dos dedão assim, ó, incrustado, aquela coisa fedida. Ai, credo, professor, eu não tenho isso, professor. Eu sou muito limpinho, professor. Eu não tenho micose. Não tenho isso. Tá bom. Alguns de vocês não têm mesmo. Ótimo, graças a Deus, que bom. Mas outros aí, sim, viu? Vou fingir que não sei. Vamos lá. Fungos, mofos e bolores. Leveduras, fermento biológico. Professor, qual que é a importância das leveduras? Levedura é um fungo, professor? Sim, são fungos aeróbicos, que eles utilizam o oxigênio, né, do ar. Eles precisam de oxigênio para quê? Para produção de energia, tá bom? E quando eles não têm o oxigênio, eles fazem o quê? A fermentação. A fermentação é a transformação de açúcares em álcool etílico, em álcool etanol, tá? Em álcool etílico e CO2. Tem uma grande importância em bebidas alcoólicas, em produção de álcool etílico, combustível, né? Então esse tipo de fermentação, isso daqui é muito importante para a nossa sociedade. Então é por isso que eu estou falando para vocês de leveduras, tá? Tem um papel fundamental. Produção de álcool, produção de energia, eles conseguem energia nesta reação de fermentação, tá? Uma reação química que ocorre, né? Transformação de açúcares em energia, álcool e CO2. Então eles suprem a falta de oxigênio fazendo a fermentação. Decompositores, está meio riscadinho aqui, mas nós temos os fungos decompositores. A função deles é reciclagem de materiais. Professor, eu lembro, professor, as bactérias também são decompositoras. Sim, meu Bob Esponja filho, as bactérias têm essa função. Grande papel
Qual que é essa função de reciclagem de materiais orgânicos? Tem um ser vivo, ele morreu, atua ali os fungos, atuam as bactérias e quebram essa estrutura orgânica em estruturas menores, em moléculas, em átomos, e estas estruturas menores podem ser e são reutilizadas por outros seres vivos. Então ocorre uma reciclagem, um reaproveitamento daquele material orgânico que era grandão, uma estrutura grandona, que foi quebrada, decomposta, tá bom? Os dois principais que fazem isso são as bactérias e os fungos decompositores. Beleza? Micologia, eu coloquei aqui para vocês, que é quem estuda, é o grupo que estuda todos os fungos. Os fungos são estudados e quem faz isso, a parte do estudo que faz isso é chamado de micologia, tá? É apenas por curiosidade, tá bom? É o que nós estamos fazendo agora. Logia, estudo, não é isso? Estudo dos fungos. Coloquei aqui esta representação de um fungo tradicional, um cogumelo, tá? Professor, esse cogumelo é bonitinho, professor. Olha só o chapeuzinho dele, que bonitinho. Ele é, né? Chapéu, essa é a parte externa, chapeuzinho dele. Esse é o corpo, toda essa parte externa é chamada aqui, ó, de corpo de frutificação. Que alguns desses fungos, eles são comestíveis. Eu sei um, professor, fungo que é comestível. Beleza, se você não sabe, olha a dica para você. Dica H, sempre tem uma dica em nossas aulas. Olha lá, procure na literatura, procure aí, Google, fungos comestíveis. Vocês vão ver alguns aí. Champignon, será que é algum deles? Veja outros, então. Tenha curiosidade de ver outros fungos que são comestíveis. Tem outros que eles são coloridinhos, eles são alucinógenos, eles são tóxicos. Esses aí não são legais da gente ingerir não, tá? Esses não são. Beleza, pessoal? Então, toda essa parte externa do fungo, ela é chamada de corpo de frutificação. Embaixo desse chapeuzinho, nós temos os esporângios. Já falo para vocês dos esporângios. Eles têm a função de produzir os esporos. Esses esporos retêm toda a informação genética desse fungo e quando ele cai no solo, encontrando um local úmido e com nutrientes, ele consegue se desenvolver. Esses esporos também podem ser levados pelo ar e pela água, tá? Então é por isso eles são pequenininhos, e eles também são muito leves, podendo ser levados pelo vento e pela água. Isso é importante? É muito importante para quê? Para que seja levado fungo e ele atinja várias regiões, vários locais diferentes. Não fique apenas num único local. Ele se espalha por aí, tá joia? É através dos ventos que levam os esporos. Esses esporos, encontrando o local adequado, eles se desenvolvem, formando primeiramente essa parte interna, que são as hifas, tá? E posteriormente ele se desenvolve formando o corpo de frutificação, formando todo este fungo aqui. Essa parte interna parece que tem um monte de raízes aqui. Não, para os fungos, essas falsas raízes são chamadas de hifas. Hifas. Qual a função das hifas dos fungos? Tem a função de buscar nutrientes, beleza? Elas se enraizam, né? Elas são longas, finas e têm a função de buscar nutriente. Elas têm um aprofundamento muito grande em um pão, em uma fruta. Então é por isso que eu falei para vocês, e eu falo para vocês, não comam um pão bolorado, não comam uma fruta bolorada. Por quê? Por causa das hifas.
Por mais que você tire um pedacinho que está ali molorado, aquele verdinho, aquela parte externa, o corpo de frutificação, você pode ter certeza que dentro do alimento, né, daquele material orgânico, nós temos as hifas, que são longas e alcançam grandes distâncias, tá? Elas são responsáveis por busca de nutrientes e o conjunto dessas hifas são chamados de micélio, beleza? Elas podem ser tóxicas, tá? Elas podem ter alguma toxina que não é interessante você se alimentar. Então, nossa, comi um pão ali, professor, nossa, passei mal, eu achei que estava bolorado, mas eu tirei lá o bolor dele. Não tirou não, ainda tinha as hifas, que é a parte interna do fungo, tá joia? A grande maioria dos fungos são heterotróficos ou heterótrofos, tá? Lembram disso? Não produz seu próprio alimento, eles são parasitas, eles se alimentam de outros seres vivos. No caso aqui nós temos a micose, lá no dedão do pé, lá dentro do dedinho, aí, cuidado, tá? Sempre mantenha sequinho, um talquinho, impedindo a proliferação e a multiplicação da micose, né? Eles são parasitas. Decompositores eu já falei para vocês, eles são autotróficos, né? Eles quebram ali a estrutura, material orgânico, e com isso ele produz seu próprio alimento, sua própria energia, tá? Então eles são autótrofos ou autotróficos. E mutualismo, associação. Exemplo, líquens e algas. Os líquens, eles possuem, eles ficam associados, grudadinhos ali nas algas. E fazem o quê? Qual a importância dos líquens para as algas? Eles buscam nutriente ali que está disperso naquele ambiente. Então eles buscam nutriente e fornecem para as algas. Em contrapartida, as algas que são fotossintetizantes, são autótrofas, produzem material orgânico, energético, fornece esse material para os líquens. Então ocorre ali uma troca de interesses, né? É uma associação, é um mutualismo, beleza? Hifas eu já falei para vocês, longos filamentos, o conjunto delas é um micélio. Corpo de frutificação é responsável pela reprodução, produção dos esporos, que são produzidos pelos esporângios, que estão aqui embaixo do chapeuzinho. Eles fixam no solo e se desenvolvem, como eu já falei para vocês. E leveduras, o seu tipo específico de reprodução é por brotamento, né? Eu falei para vocês ali, a maioria dos fungos, eles possuem os esporos, que tem um material genético e se reproduz, e as leveduras têm aí um caso especial, que é brotamento. Parte do corpo se desenvolve e cai. Ele solta, como se fosse o braço, caiu o braço. Pum. Caiu ali no solo, nessa região, se germina, se desenvolve, se fixa no solo e começa a se desenvolver, formando uma nova levedura. Tanto este processo das leveduras quanto o processo dos fungos são de modo assexuado. Não ocorre variabilidade genética. Isso quer dizer o quê? Que o filho, né, ou a filha, não tem sexo aqui, né, um sexo específico, ele tem a mesma informação genética, o mesmo material genético que quem originou ele. Então, originou ali a mãe, né, a levedura mãe, o fungo mãe, né, que originou aquele novo indivíduo. Então, aquele novo indivíduo vai ter exatamente o mesmo material genético e vai ser igualzinho, tá bom? Então, não tem variabilidade genética. Beleza, pessoal? E a nossa outra dica H, dica de hoje. Tarefa, página 543, exercício 3 e 4. Tá bom? Exercício 3 e 4, já adianto para vocês. Nós fizemos, professor? Fizemos. Se não fizemos, faça. Tá? Quem não fez aí, faça. Quem já fez, refaça. Tá bom? Por que tudo isso? Para fixar as ideias. E na próxima aula eu vou continuar os exercícios e vou fazer o PH 3 com vocês. Então a nossa próxima aula marcadinha aí com vocês, e eu vou falar de
PH. Eu vou dar algumas dicas, algumas orientações e rever alguns conteúdos que podem ter ficado aí meio assim, ai professor, eu não lembro. Aí você vai lembrar e eu vou te ajudar. Beleza? Olha lá, não esqueçam de ver os 2 exercícios e de rever esse conteúdo. Até mais, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem aí em casa, tranquilos. Fiquem com Deus e tudo aconteça ótimo para vocês. Tá bom? E, claro, né, gente, que tudo realmente agora em diante dê certo e que as coisas se endireitem. E vamos lá com um pensamento positivo. Beleza? Até mais, galerinha. Fui!